O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e ao ancião do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos procedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos sentar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, celebrando a Eucaristia, celebrando o primeiro dia do tríduo preparatório para celebrarmos a festa dos arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. E hoje nós temos como tema falar um pouquinho sobre o arcanjo Gabriel. Quem foi o arcanjo Gabriel? Vocês se recordam do arcanjo Gabriel? O arcanjo Gabriel, ele aparece na Bíblia, no Evangelho, na Sagrada Escritura. Vocês recordam os 2 momentos da presença do arcanjo Gabriel? Em que momento? Vou falar, são 2 momentos. Primeiro momento, vou falar de um momento e falo do outro. O momento foi quando o anjo foi à casa, foi ao templo, foi até o sacerdote Zacarias, lembra? Sacerdote Zacarias. O que ele foi falar para o sacerdote? Que a sua esposa daria a ele um filho, não foi? Quem que era o filho que Deus prometeu e cumpriu? João
Batista, isso mesmo. Então, o anjo vai até Zacarias e diz a Zacarias que ele vai ser papai, que ele vai ter um filho, e que esse filho vai ser um grande profeta. E Zacarias acreditou? Não acreditou. E o que aconteceu com Zacarias? Ficou mudo. Pensou se todas as vezes que a gente não acreditasse na vida, a gente ficasse mudo? Pensou nisso já? Pensou? Se todas as vezes na vida em que a gente não tem fé, que a gente falta fé. Então isso aconteceu na vida de Zacarias. Ele ficou 6 meses ali, em retiro, até o momento dele poder falar de novo. Então esse foi o momento da presença do arcanjo Gabriel, que foi até Zacarias e disse que a sua esposa ficaria grávida. Ela não poderia ficar grávida, porque ela já era de idade avançada e ela era estéril. E para Deus, nada é impossível. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. E Deus cumpriu essa alegria na vida de Isabel, na vida de Zacarias. Porque quem foi João Batista? João Batista foi aquele que preparou o caminho de Jesus. Então veja como Deus vai agindo na história, como Deus vai agindo na nossa história, para realizar em nós o seu plano de amor, o seu plano de salvação. É uma delicadeza a liturgia de hoje. Não sei se vocês recordam do refrão do Salmo. Olha que bonito o refrão do Salmo de hoje. Recordai, Senhor meu Deus, recordai, Senhor meu Deus, que a vossa ternura e a vossa compaixão. Então a palavra de Deus fala da ternura, da compaixão, do amor que Deus tem por nós. A gente nunca pode duvidar do amor de Deus por nós. Deus tem uma ternura muito grande por cada um de nós, irmãos. Ele tem compaixão. E o salmista está recordando isso. O salmista está fazendo memória. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão. E depois, um segundo momento da presença do arcanjo Gabriel, é na casa de quem? De Maria. Ele vai até a casa de Maria e anuncia a Maria que ela será a mãe de Jesus, que ela será a mãe do Salvador. Então, o arcanjo, ele vai em missão para executar um pedido de Deus. Então, por isso que nós devemos lembrar dos anjos, dos arcanjos, porque eles vão à missão de Deus, eles vão para executar a vontade de Deus. E a liturgia desse domingo, ela fala muito sobre a vontade de Deus. Vocês recordam o evangelho do domingo passado? Vocês se recordam? Que Jesus contou uma parábola. A parábola da vinha. Nós moramos numa cidade onde há plantações de quê? De uva. E Jesus contou esta parábola domingo passado e conta novamente neste domingo. Domingo passado, Jesus convidou para trabalhar em sua vinha, não foi? E ele combinou o quê? Uma moeda de prata. Tudo que é combinado tende a dar certo. Mas conversão.
as coisas fogem do controle. Então, a parábola de hoje também fala da vinha, mas fala de dois filhos, o pai e o filho. Quem que é o pai para nós? Quem que é o pai na parábola de hoje? É Deus. Deus é o nosso pai. Deus nos convida a trabalhar na comunidade. Que bom a gente poder fazer parte de uma comunidade. Não é bom? Não é bom servir a nossa comunidade? Essa é a vontade de Deus, irmãos. Busquemos sempre fazer parte dessa comunidade, ajudar essa comunidade a crescer na fé, a crescer no amor. Nós fomos batizados, não fomos? Todos nós. Recebemos o sacramento do batismo. E pelo batismo a gente passa a fazer parte de uma comunidade. E o Senhor nos convida a trabalhar, a se colocar a serviço. Acho que cada um tem uma vocação. Você tem a vocação de cantar, cantou tão bem, não é? E coloca esse dom, essa vocação a serviço. Aqui os ministros, os acólitos, a liturgia. Então, não falta trabalho na comunidade. Só que muitas vezes, o que acontece? Nós somos convidados, somos. E muitas vezes a gente dá o nosso sim. Sim, eu quero. Eu quero. E acaba não fazendo, não participando. Então Jesus vem chamar nossa atenção para isso. E tem uma outra situação, que o outro disse que ia, disse que sim, e acabou não indo. O que significa isso, irmãos? Eu disse sim a Deus e acabei não participando. Significa hipocrisia religiosa. Nosso sim é sim, e o nosso não é não. Para Deus, nós devemos dar o nosso sim. Nós devemos dar o nosso sim. Aquele que disse que não ia, acabou indo, ele se converteu. Ele acabou se convertendo. E acabou alegrando o coração de Deus. Então, na nossa vida, onde a gente precisa se converter? Você já pensou? Porque a gente não vive sozinho. A gente vive em comunidade. Vocês não vivem em comunidade? Não vivem entre pessoas? Vocês não vivem? E aonde vocês precisam melhorar? Aonde eu preciso mudar? Onde eu preciso me converter para fazer o outro feliz? Isso é muito importante. Importante no matrimônio. Quem que é casado? Levanta a mão. Quem que tem o sacramento do matrimônio? Então a gente deve zelar pelo casamento. A gente deve zelar pelo matrimônio. A palavra de Deus está tão bonita hoje que fala de ternura, fala de compaixão, fala de cuidar. Então, procurem, desde agora, e olhar, eu preciso melhorar aqui, aqui, aqui. A gente faz isso muito nas equipes de Nossa Senhora. Ontem a gente teve reunião, e eu acho bonito porque eles colocam isso como regra de vida. Regra de vida. E a gente tem que colocar bem assim, na geladeira. Põe lá, na geladeira, eu preciso melhorar nisso, nisso. Isso é ter compaixão. Ter ternura, que fala o salmo de hoje. Então procuremos olhar para o outro, cuidar do outro. Que a nossa vida é tão breve. Não é verdade? Nós não vamos ficar aqui para sempre. E é tão bom passar por essa vida como Jesus passou. Procurou sempre fazer o bem às pessoas.
procurou curar as pessoas, procurou ter compaixão das pessoas. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a se converter e a buscar fazer sempre a vontade de Deus. A gente deve estar sempre atento a isso. Maria, quando ela soube pelo anjo Gabriel que ela seria mãe de Deus, que ela seria mãe de Jesus, ela vai apressadamente à casa de Isabel. Ela foi apressadamente à casa de Isabel para se colocar a serviço. Isso é olhar para a necessidade do outro. Quando Deus olhou para Maria, Deus viu todas essas qualidades. Não que ela não tivesse defeito, porque todos nós temos qualidade, todos nós temos defeitos. Mas Deus olha muito para nossas qualidades. E vocês têm muitas qualidades. A gente não deve só olhar para os defeitos, mas a gente deve olhar também para nossas qualidades. E essa qualidade a gente deve colocar a serviço do outro. Então procuremos pensar. Convido a vocês durante essa semana ter uma regra de vida. Olha, eu preciso ter mais paciência, porque eu falto paciência com as pessoas que eu mais amo. Às vezes, as pessoas que estão mais próximas de nós são as que mais sofrem. Às vezes, pela falta da paciência. Às vezes, a gente não tem tolerância com o outro. E as coisas vão gerando sofrimento. Deus nos convida à conversão. Amém? Vamos de pé, juntos, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou